Então, qual que é o propósito da vida no caminho de Jesus? O ponto de partida que a gente precisa ter na hora de pensar em propósito de vida no caminho de Jesus é: no caminho de Jesus, eu não sou a protagonista da minha história. A minha história, eu faço parte de uma grande história e do que Deus está fazendo. E a minha história é um pedacinho dessa grande história do que Deus está fazendo. Então, ele me chama a fazer parte dessa grande aventura que ele está escrevendo e trilhando. E o que é que Deus está fazendo, né? Deus está em missão de restauração e resgate da sua criação e suas criaturas corrompidas, através do caminho de Jesus. Então, Deus está em missão de restauração de todas as coisas. A gente conversou sobre isso no último encontro também. O destino da nossa história não é Deus vir e nos tirar desse mundo, nos levar para um céu em que a gente não vai ter corpo, em que a gente vai viver em nuvens e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer lá. O destino da história é o céu vir para a terra e restaurar a terra e criar um novo céu e uma nova terra. É uma nova Jerusalém. A Bíblia conta a história de um jardim que vai para uma cidade-jardim. Eu achei muito lindo isso, o Pedro Dulce fala. Cidade-jardim, né? Então, o céu será uma cidade restaurada, em que a presença de Deus vai iluminar tudo e seres humanos vão continuar criando e governando a criação, só que agora de acordo com a vontade de Deus. Então, o destino da história está posto na Bíblia. No final, Apocalipse 22, Deus vai voltar para a Terra para estabelecer definitivamente seu reinado, unir céu e terra novamente e habitar entre a sua nova humanidade, restaurada pelo Espírito de Jesus. Então, para a gente descobrir qual que é o propósito da vida no caminho de Jesus, a gente precisa antes descobrir quem nós fomos criadas para ser, o que nós fomos criadas para fazer, o que aconteceu que nós não conseguimos mais ser e fazer aquilo para o qual a gente foi criada para ser e fazer, para que Jesus restaurou e está restaurando a humanidade, e, por último, como o caminho de Jesus nos restaura para a gente se tornar novamente quem a gente foi criado para ser. Então, vamos para a primeira pergunta. Quem nós, seres humanas, fomos criadas para ser e o que nós fomos criadas para fazer? Para responder essa pergunta, a gente vai passar por algumas dimensões. Primeiro, qual é a nossa composição, então, do que nós somos feitas, qual é a nossa posição, qual é o lugar que a gente, como ser humana, está na criação, e qual é a nossa função, qual é a parte que nos cabe fazer dentro da ordem de Deus para a criação. Do que nós, seres humanos, somos feitas, então. Aqui estão alguns textos, eu não vou ler todos eles, tá? Mas se você quiser anotar para ler depois, e eu passo no material também, tá? Na apostila com a prática, para vocês poderem recorrer aos textos depois. Do que nós, seres humanos, somos feitas? Nós, seres humanas, somos portadoras da imagem de Deus, em forma feminina. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos representantes da identidade, do caráter, do jeito de ser de Deus na Terra, tá? E nós somos isso em forma feminina. E aqui é muito importante a gente ressaltar que nós não somos imagem de Deus só quando nós estamos unidas a um homem. Nós somos plenamente imagem de Deus em forma feminina. O homem é plenamente imagem de Deus em forma masculina, tá? Mas o que acontece? Nós fomos feitas para sermos seres relacionais. Então, nós não fomos feitas para estarmos sós. Nós fomos feitas para estarmos em comunidade e cumprirmos a missão que Deus deu para a humanidade em comunidade. Além disso, nós somos o único ser que é mistura de pó da terra e sopro divino. Vocês já pararam para pensar nisso? Que todos os outros seres, eles são
criados pela palavra de Deus, e o homem e a mulher são criados pelo pó da terra e o sopro e o espírito de Deus, porque espírito é o fôlego de vida de Deus, né? Então, existe algo de muito especial na humanidade. Ela foi criada de maneira diferente. E por ter sido criada de maneira diferente do resto da criação, ela ocupa um lugar diferente do resto da criação. E o que é muito importante a gente ter como dimensão, que nós seres humanos somos feitas como almas. Então, nós somos uma alma vivente que recebe o fôlego de vida, que é o sopro divino, que é o Espírito de Deus. E o significado da palavra alma no hebraico é fome. Então, nós, como uma alma, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais graficamente para a gente entender essa dimensão, como almas, nós temos fome. Nós somos seres criados para termos fome de Deus, criadas para nos alimentar e nos orientar por Ele, ao nos devotar a Ele, amá-lo, prestar culto a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Então, o ser humano tem dentro dele a necessidade de prestar culto, de se devotar a algo, alguém ou alguma causa. E, essencialmente, nós somos criadas para que esse algo seja o Deus Criador. Tá? Então, de uma outra forma aqui, para a gente entender um pouquinho mais quais são as peças, né, da nossa composição como seres humanos, nós somos uma alma que tem espírito, mente, coração, corpo, ações e relações, tá? Alma é o nosso todo, é o todo do nosso ser. Nós somos uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, a definição básica da identidade do ser humano é ter fome de Deus. Tá? O básico é, nós somos um ser criado por Deus para ter fome de Deus. E aí, nós, sendo uma alma, nós temos um espírito, e o espírito, ele é o fôlego de vida, é o sopro que Deus dá, que torna uma alma em uma alma vivente. Então, o espírito é a vida, né, que a gente tem. Quando Deus retira o espírito de alguém, é porque essa pessoa morreu, é porque esse ser que estava vivo não vive mais. Então, o espírito é a vida que Deus dá. E isso é essencial a gente pensar, que nós somos seres tão criados para estarmos em conexão com o Criador, que a própria vida, o próprio espírito, ele é algo que nos é dado por Deus, de graça. Nós já somos devedoras, né, dependentes dele, só pelo fôlego de vida. Se um dia ele decidir que não vai dar mais fôlego de vida para você, sua vida acabou, tá? E aí, além disso, nós somos seres que têm uma mente, e aqui não pense na questão biológica só do cérebro, tá? Mas uma mente é um conjunto de pensamentos, de sentimentos, de ideias, de imagens que a gente vai formando da vida e que a gente usa como lente para interpretar a vida. E aí é por isso que é tão importante a gente passar por uma renovação da nossa mente, uma renovação das ideias, das falsas narrativas que a gente foi construindo a respeito da vida, de Deus, da gente, para que a gente consiga enxergar a realidade sob a ótica de Jesus, como Jesus enxergava a realidade, a mente de Jesus, tá? Além disso, a gente tem um coração. E um outro ponto interessante da gente pensar aqui. Biblicamente, a mente, os sentimentos residem na mente, tá? E se a gente for pensar até em neurociência, isso condiz com a realidade. A gente tem um lado emocional e um lado racional no nosso cérebro, tá? Então, não pensem em coração, quando você lê coração na Bíblia, como o lugar das minhas emoções, o lugar dos meus sentimentos, tá? O coração na Bíblia, ele é o centro de comando da nossa vontade.
O nosso coração é onde residem os comandos, como se fosse um repositório de pastinhas que tem ali, os nossos medos, nossos desejos, nossos amores e nossas necessidades, e isso daqui é geralmente inconsciente, e aí o que acontece? A sua mente, você lê a realidade a partir da sua mente ativa o seu coração, que é o centro de comando da sua ação, e pergunta, o que eu faço frente a isso? E o seu coração diz, você faz isso, você faz aquilo, tá bom? E aí, o que acontece? Dentro da perspectiva bíblica, é do nosso coração que nasce o comportamento errado, tá? Que nasce a rebeldia. Por isso que a gente precisa de uma nova mente, renovação da mente, a gente precisa de um novo coração também. E de um novo espírito, uma nova vida dentro da gente, que é o Espírito Santo de Jesus. Aí, além disso, a gente tem nosso corpo, que é como a gente percebe a realidade, através dos nossos sentidos físicos, através dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu paladar, do meu toque. E é como eu expresso a minha vontade no mundo, através de ações, né? E as ações são os comportamentos e os hábitos que estão mais para reações do que ações, né? Então, se a gente percebe o ser humano composto dessa maneira, então a minha ação, aquilo que eu faço, ele é mais uma reação do meu coração do que necessariamente uma ação, tá? E aqui as ações, elas podem ser intencionais, então eu posso ter noção de para onde meu coração está querendo ir, ou eu posso simplesmente deixar meu coração seguir solto na sua vontade ali, mas quando a gente tem a perspectiva de que a gente está com uma condição corrompida, isso não é uma coisa que leva a uma vida de verdade, de leveza, de força verdadeira, tá? E além disso, como a gente disse, nós somos seres relacionais, então nós temos relações, que são pessoas, ambientes e coisas, tá? Com os quais a gente interage e que a gente influencia e a gente nos deixa ser influenciado. Então, pensando aqui do que a gente foi feita, isso daqui é um panorama de quem nós somos, um primeiro panorama.